O Alter Rebbe estava nos explicando como a pessoa comum, pessoa normal, quando nós nos referimos a isso, estamos falando até de pessoas medianas, pessoas que talvez não podem se dar ao luxo de dedicar horas a fio todos os dias da semana para a espiritualidade, para a reza, para a meditação, para a contemplação, ou para estudo da Torá, ou apenas e tão somente procurar mitzvot, boas ações a fazer. Então, a pessoa passa a maior parte do seu dia no trabalho, em afazeres comerciais, no mundo financeiro, ou correndo atrás da sua parnussa, do seu sustento. Porém, ele nos falou, quando chega a hora da reza, na hora da reza, a pessoa se eleva. Se a pessoa segue o script, o roteiro da reza, então chega o Kriyat Shema, chega a leitura do Shema. E Shema Israel, como já explicamos outras vezes, significa não apenas ouça, ouve Israel, mas também medite, entenda Israel. Cada um nessa hora deve se conscientizar de Hashem Echad, da unicidade de Deus, conforme explicado na Hassidut, que não apenas Deus é um e não há outras divindades, mais do que isso, Deus é a única existência absoluta, porque toda a criação não tem a mínima autonomia, não tem independência, não tem existência própria. Se Deus parasse de investir energia vital nos seres e criaturas, todos eles desapareceriam, todos eles voltariam ao nada. Quando a pessoa medita e reflete sobre isso, isso deve despertar nela a sequência do Shema Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Deus. E esse amor deve despertar extrema reverência quando ele se posta diante de Deus na hora da Amidah, em voz baixa, dizendo as 18, 19 bênçãos. Nessas bênçãos a gente se dirige a Deus na primeira pessoa, Baruch atah, bendito sejas tu, como a gente está frente a frente com Deus, né? Cara a cara. Então, nesse momento, ele nos diz o que acontece, todas as forças, toda a energia vital da pessoa, que é derivada, que é fruto daquilo que ele comeu, daquilo que ele bebeu, do fato de ter dormido, que tudo isso é resultado, se ele tinha dinheiro para adquirir a comida, etc., porque ele trabalhou. Né? Então, todas essas atividades, ele trabalhou talvez 8 horas ou mais por dia, e talvez para chegar ao trabalho ele gastou tempo no transporte, etc., todas essas atividades parecem atividades laicas, parecem atividades de cunho terrestre material. Porém, ele nos diz, na hora da reza, como todo vigor, energia que a pessoa tem para ela poder estar postada diante de Deus, ou meditando, refletindo, despertando sentimento de amor para o divino, ou também se dirigindo a Deus, etc. Então, uma vez que tudo isso é derivado do trabalho que ela fez e realizou durante a semana, que disso vem o seu vigor, sua energia, shemehem chayuto v'kiyumo, então mitalim imo v'nichlalim bechad. Então nessa hora da reza não é apenas o ser humano que se eleva, não é apenas o Yehudi que tem uma ascensão da alma, ele diz que a pessoa leva consigo, ou eleva junto com ela toda a matéria, toda essa atividade de ordem física, terrestre, material, tudo isso é elevado junto com a pessoa. Então esse é o alcance da nossa oração. Por isso se diz também que os momentos de oração são momentos de elevação, não só da pessoa, mas também da pessoa elevar consigo tudo que está ao seu redor, toda a sua vida, toda a sua vivência. ונמצא שבשעת התפילה אדם מתקשר לאלוקות עד שהעניין d'Hashem אחד נרגש אצלו באופן גלוי. Portanto, na hora da reza a pessoa se vincula, se conecta com o divino, de forma tal que esse tema de Hashem Echad, da unicidade de Deus, que Deus é a única existência absoluta, etc., ele sente de forma revelada naquele momento na reza, talvez durante o dia sem pensar e meditar, uma vez que nós não vemos Deus, Deus não está revelado, explícito aos nossos olhos. O nosso mundo não é um mundo onde espiritualidade está evidente, então por isso a gente tem que se esforçar, meditar, refletir, para poder contemplar com a mente esse conceito. Mas quando a gente incorpora essa ideia, quando a gente absorve esse conceito,
Então a pessoa sente a unicidade de Deus, que tudo conduz ao Hashem Echad, ao Deus único, tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo é só ele. Portanto, nessa hora a pessoa eleva junto consigo também tudo que está ao seu redor, tudo que ela faz, tudo que ela realiza no seu trabalho, nos seus afazeres, nas suas atividades físicas, materiais. Então, uma vez que, como nós dissemos, a vitalidade, o vigor, a energia da pessoa é derivada dos assuntos físicos e materiais, portanto, na hora que a pessoa está rezando e consegue se vincular a Deus, como no momento da leitura do Shema ou da oração da Amidah, então nessa hora o Mekasher Gamet Chayav Gashmim Lelokut, nessa hora a pessoa consegue conectar também a sua vitalidade, a sua vida física também com a divindade, de forma tal que tudo isso se engloba incorporado na unicidade de Deus. Em outras palavras, dessa maneira a pessoa está indo ao encontro da finalidade da criação, do objetivo de Deus no mundo, no universo, que é elevar a matéria, permeá-la de divindade, de espiritualidade, fazer com que a espiritualidade se reflita até mesmo no campo físico, terrestre e material. בהם ועל ידם ניתן הכוח לאדם להעלות ולקשר נפשו באלוקים חיים. בקריאת שמע ותפילה, como nós explicamos, todo o vigor que a pessoa tem, isso que a pessoa pode estar aqui meditando na grandeza de Deus ou balbuciando as palavras da reza, é tudo graças ao que ele comeu, se não hoje, ontem à noite, ou o que for, mas tudo isso, ou até que ele pode se dar ao luxo disso, foi em fruto do seu trabalho, já que ele tem um trabalho ordenado, ele tem uma fonte de parnassá, de sustento, etc. Então, com isso, ele pode também rezar. Então, uma vez que todo o vigor físico da pessoa, que isso é o que possibilita a pessoa se concentrar na hora da reza, porque se a barriga está roncando e a pessoa está com fome, ele não vai conseguir nem se concentrar, nem meditar na grandeza de Deus, e menos ainda rezar com devoção. Então, uma vez que essa fonte de vigor da pessoa são as coisas físicas terrestres, ou seja, isso é fruto daquilo que a pessoa comeu, bebeu, isso é resultado daquilo que a pessoa trabalhou para poder conquistar o dinheiro que dá acesso à comida, etc. O shar melachot gashmiot shel yadam mesig machalo parnasato. Nimtza shegam chayav agashmim. Então, na hora da reza, a pessoa não está elevando apenas a sua alma a Deus. A pessoa não está realçando apenas a sua espiritualidade ou apenas a si própria. Na verdade, nesse momento de elevação, através da reza, a pessoa está elevando junto consigo toda a sua vida física, corpórea, material, toda a sua vivência, toda a energia que ela investiu e que está envolvida com os assuntos terrestres e materiais, tudo isso na hora da reza é elevado para o campo espiritual, é elevado para uma conexão com Deus. Então não é apenas a pessoa que se eleva, mas ela leva consigo também todo esse lado material, como nós falamos. Diz o Alter Rebbe, através disso nós conseguimos trazer revelação divina mesmo nesse chamado mundo da ação, no mundo de Asiá, e mesmo no nosso plano terrestre, físico, material, que, como nós dissemos, espiritualidade está embutida, está camuflada, está oculta, mas através disso que nós nos utilizamos das coisas físicas e materiais para uma elevação, nós conseguimos elevar junto todas as coisas materiais e trazer divindade de forma revelada para dentro delas. Ad shegam b'masau matan de Asiá yegilu Elokut, a tal ponto que até mesmo nas atividades mais triviais de trabalho, de comércio, etc., uma vez que no final, direto ou indiretamente, como fruto delas, uma parte do lucro da pessoa ela vai direcionar para tzedakah, ou para fazer mitzvot, então com isso a pessoa está elevando até o próprio trabalho, o trabalho material, os afazeres materiais,
comerciais, financeiros, a pessoa está elevando isso a Deus, como ocorre na feitura das mitzvot. Então prossegue, o Alter Rebbe nos diz, Vehinei sheshet yemei ha'maaseh bechinat hamshachot milmala lemata, na linguagem cabalística, os 6 dias de ação, os 6 dias de trabalho durante a semana, em termos espirituais, eles representam uma via de onde flui a energia divina, que é chamada de Amshachot Milmala Lemata, atrair de cima para baixo, atrair energia divina, um fluxo de energia divina das alturas celestiais do campo espiritual, trazendo, como nós falamos, imbuir a matéria de espiritualidade. Para isso, quando nós fazemos bom uso daquilo que usufruímos no campo físico ou no campo material, direcionamos também para o espiritual, com isso nós estamos atraindo e trazendo espiritualidade de cima para baixo, entre aspas, para as coisas terrestres e materiais. Então, dentro daquilo que é explicado na Kabbalah, existem os 4 universos espirituais, e esse fluxo divino que vem das alturas maiores, ele é processado, e ele desce por todos esses níveis, passando do nível inicial, vindo para o campo da criação, da formação, até o campo universo da ação. Então, uma vez que a vitalidade do mundo, durante os 6 dias da semana, e conforme nós vamos ver em seguida, a própria energia vital que dá existência ao mundo todo, a todas as criaturas, ela existe de uma forma nos 6 dias da semana e de outra maneira no dia do Shabat. Existe um modo Shabat para o mundo inteiro, não somente para o Yehudi, mas nós vamos ver, conforme explicado na Kabbalah, que a energia divina que flui no dia do Shabat é diferente, é diferenciada, ela flui de forma distinta. Perush, mas agora ainda estamos falando dos 6 dias da semana. Perush achayut elokid mebchinat chokhmah. A energia divina é derivada da primeira das 10 sefirot, que é a sefirah de Chokhmah, traduzido como sabedoria, Shenimshechet meito yitbarach bishvil briat vekiyum haolamot. Então essa energia é derivada de Deus para dar sustentação ao mundo, ao universo, para que as criaturas e seres existam. Então, essa energia é processada, ela desce milmala lemata, é atraída, depende das nossas ações, da nossa atuação, e ela é atraída de cima para baixo, descendendo então de um nível para outro, de um mundo espiritual para outro, até que essa energia se reveste e chega a nosso plano terrestre inferior, o mais baixo de todos, que é chamado de Olam HaMaaseh, o campo da ação, o mundo da ação. Em consequência disso, já que esse é o movimento, essa é a direção da energia divina nos 6 dias da semana, seja uma energia divina que é atraída, que desce de cima para baixo do plano espiritual abstrato para se materializar e se concretizar aqui no plano terrestre. Então, em decorrência disso, o trabalho espiritual nosso, da pessoa, no decorrer dos 6 dias da semana, tem que ser um trabalho paralelo a essa rota, a essa via, a esse movimento tomado pela luz e energia divina nos 6 dias comuns. Diz o Alter Rebbe que por isso, o serviço espiritual da pessoa para com o Criador durante os 6 dias da semana também é dessa forma e maneira. Então, prestem bem atenção. O que nós falamos? Que nos 6 dias da semana, a energia divina, ela deixa as alturas celestiais e espirituais para descender para um plano terrestre. Da mesma forma, o ser humano que foi criado à imagem de Deus, o que ele deve fazer nos 6 dias da semana? Também ele desce da sua elevação espiritual para se ocupar com afazeres terrestres de ordem material. Então, o nosso trabalho também, a exemplo do fluxo da luz divina, como ele corre e segue nos 6 dias da semana, então o nosso trabalho também nesses dias consiste em lered letoch gashmiut haolam, deixar a elevação espiritual, como do dia do Shabat, e descer para o campo material do mundo terrestre. Em outras palavras, se ocupar dos afazeres
terrestres e materiais, mas como nós já vimos, o objetivo maior disso, no final, é produzir uma elevação, ou seja, através disso que nós descemos para nos ocupar com os assuntos terrestres, no final das contas, nós acabamos elevando o terrestre material para uma esfera divina.